Shalom, mulher! Tatiane Mochizuki aqui, estamos juntas nessa jornada de transformação. Que alegria poder estar junto com você nesse ciclo. E a minha oração é para que você viva tudo o que Deus tem para você, que você não abra mão do plano, do projeto, dos desígnios, daquilo que o céu tem para ti. Você foi criada para um propósito. E hoje eu quero começar com um tema muito especial. Isso mexe com o meu coração. Eu estou abrindo de fato o meu coração para você e a minha alegria é saber que o Senhor, Ele deseja falar ao teu coração. Então, abra o teu coração. Hoje nós vamos meditar um pouquinho naquilo que Provérbios nos ensina por meio de sua palavra. E vai doer. Tenha certeza, mas vai curar. Uau! Você sairá uma mulher muito mais edificada. Uma mulher transformada para glorificar o nome do Senhor. Por onde você passar, Deus será visto através da sua vida. Hoje, com o tema Seu trauma não pode governar a sua vida, eu já começo com esse tema porque foi um dos temas que Deus mais modelou e tratou comigo, a questão da alma, né? E Provérbios 4:23, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Uau! Você tem noção a profundidade disso? O significado disso? Que aquilo que entra, aquilo que permitimos entrar, governa as nossas decisões. Precisamos guardar o nosso coração, ele precisa estar protegido. E quando fala de coração, fala das emoções. Então, é importante eu dizer para você que existem dores que nós não escolhemos viver. Existem feridas que chegam até nós sem convite. Sabe? Não é o resultado de um plantio. São coisas que acontecem. Palavras que marcam, rejeições que machucam, traições que deixam cicatrizes profundas na nossa vida. Quem nunca sofreu, né? Talvez você tenha passado por situações que mudaram a forma como você enxerga a si mesma. Até mesmo como você enxerga as pessoas. E por que não dizer como você enxerga o próprio Deus? Sabe? Essa foi uma lição que eu precisei aprender com o Espírito Santo. Porque eu era uma pessoa muito marcada pela dor. Eu fingia estar bem. Quem me conhece, quem já esteve comigo na mesa, no discipulado, no presencial, quem já teve a oportunidade de me ver ministrando a palavra, eu sempre falo isso, que uma das coisas que marcou muito a minha vida foi quando o Espírito Santo disse para mim: olha, você finge tão bem estar bem para as pessoas, mas enquanto você não tira essa máscara, né, de alguém que está bem, mas por dentro está sangrando, fica difícil tratar a sua dor. Você precisa ter consciência do teu estado, porque às vezes você quer fingir o tempo todo para as pessoas que você está bem, você quer colocar um sorriso no rosto, mas às vezes você finge para você mesmo, e você sabe que quanto mais você fingir, mais pesado é. Se torna um fardo. A máscara pesa. E eu me lembro que isso confrontou muito a minha vida. Mas o Senhor, Ele estava me levando, não só para um lugar de confronto, mas Ele estava me levando para uma jornada de cura. Eu precisava ser curada. Eu precisava aceitar que eu não estava bem. Eu precisava reconhecer que daquela maneira não era o plano, não era o propósito de Deus. Deus não só queria me salvar, mas Ele queria também me restaurar por dentro. Ele queria me curar. E eu precisava estar aberta a isso, sabe? E a verdade, a sinceridade, a transparência diante de Deus é algo que atrai o nosso milagre, né? Atrai o nosso milagre. E eu vivi essa jornada. Então, quantas mulheres passam anos tentando fingir
estar bem, vai seguindo em frente, vai carregando, né? Como que a gente fala? Tem um ditado que a gente fala, né? Vai empurrando com a barriga, vai carregando o passado que continua governando as suas decisões, sabe? O trauma terminou. Talvez ela até liberou perdão para quem o feriu, mas o medo continua lá, sabe? A rejeição passou. Ela não tá mais vivendo aquele momento, mas a insegurança permanece. A dor aconteceu, é parte de um passado, mas ela continua ocupando o lugar que pertence apenas a Deus. Ela ocupa o trono, o centro da vida. E eu vou dizer algo para você com propriedade. Durante muitos anos da minha vida, eu refletia a dor que eu carregava. Eu refletia, sabe? Então, o que acontece? A dor da rejeição me levou a uma busca, sabe? Ao extremo, porque é isso que a dor faz, ela nos leva a um lugar de extremidade. Então eu não era aquela pessoa que buscava constantemente a aprovação, mas eu tinha muito medo de ser abandonada. Então o que eu fazia? Eu me escondia, sabe? Eu dizia assim, não, eu tô aqui no meu cantinho, não preciso ser usada por Deus, não quero ser vista por ninguém. Eu tinha dificuldade em também dizer não para as pessoas, porque eu não queria magoar as pessoas, eu não queria que as pessoas olhassem para mim como um grande vilão, mas tudo isso era uma rejeição. Rejeição que resultou em insegurança, em comparação, em perfeccionismo. Eu não conseguia fazer nada não porque eu não tinha habilidades ou talentos, mas porque eu tinha medo de errar. Então eu buscava o perfeccionismo, isso era uma maldição na minha vida, era um autossabotamento. Eu me sabotava, porque se as coisas não ficassem perfeitamente, eu não conseguia. E você sabe que não existe nada perfeito, perfeito é só o nosso Deus. Nós não conseguimos fazer as coisas de modo perfeito, nós conseguimos entregar ao Senhor a excelência, porque Ele nos deu um espírito de excelência e Ele nos habilita para toda boa obra. Mas eu tinha essa dificuldade. Eu tinha essa dificuldade porque eu não queria desagradar as pessoas. Eu me escondi durante muito tempo por causa do perfeccionismo, por causa da insegurança, por causa da comparação. Você já viu uma pessoa que foi abandonada? Uma pessoa que foi abandonada e não foi curada, e ela vive o trauma e a dor, ela tem um apego excessivo pelas pessoas. Ela tem medo da solidão, ela tem dependência emocional, é o ciúmes excessivo, sabe? É a constância, é a ansiedade nos relacionamentos, é a carência intensa, sabe? E isso é uma maldição na nossa vida. Quem aqui já foi traída sabe a dor da traição, como é difícil voltar a confiar em alguém, voltar a acreditar em alguém, sabe? E aí a gente tem aquela necessidade, sabe do que? De controlar tudo. A gente se torna alguém controlador. A gente se torna aquela pessoa desconfiada, vigiando o tempo inteiro. Desconfiada de A, de B, de C. Não conseguimos descansar o nosso coração. Porque nós temos a dificuldade de delegar coisas simples. Como é difícil viver a dor da humilhação, a dor da injustiça, a dor das críticas constantes, das comparações, da falta de amor na infância. Quem aqui nunca recebeu um abraço, uma validação? É difícil, não é fácil, dói, machuca, sangra. Mas nós precisamos ser curadas, porque aquilo que o Senhor não nos cura, o trauma não tratado, seja ele um bullying, seja ele uma violência física, seja ele um fracasso repetitivo, sabe? O trauma, a culpa, o medo, o controle excessivo de uma infância aprisionada, sabe?
quando não tratado, vai refletir no nosso comportamento. Eu quero que você hoje pare para pensar no teu comportamento, olhe para as tuas atitudes. O que você tem medo? Qual é a tua dor? Aonde está a tua dor? Ali está o teu trauma. Nós precisamos reconhecer, trazer à existência. Por isso que eu quero que você adquira o e-book, porque lá no e-book tem um mapa que chama Mapa da Cura. E lá você vai trazer consciência. Exatamente o que eu preciso fazer para ser curada. Sabe, uma das coisas que me ajudou e me ajuda até hoje na minha jornada é substituir a dor, o trauma, as mentiras de Satanás pela verdade de Deus. Porque por mais que você seja uma pessoa que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi esquecida por alguém, você nunca foi esquecida pelo Senhor. E quando nós recebemos o amor de Deus na nossa vida, e quando nós substituímos a mentira do mundo, a mentira do inimigo, a mentira da nossa própria alma, que quer tanto acreditar nas mentiras, quando nós rejeitamos a nossa crença de dor e tomamos posse da verdade, do reino, nós ganhamos uma força absurda para vencer. E eu quero que você traga consciência, sabe, verdadeiramente, qual é a minha ferida? O que aconteceu comigo? Sabe? Quais foram os erros? Os erros que eu estou repetindo? Qual é o padrão que eu estou repetindo? Por que essa trava? Qual é essa trava? É o medo de confiar? É a necessidade de aprovação? É a baixa autoestima, a insegurança, é o isolamento, é a amargura? É a autossabotagem? Eu não consigo ter disciplina, eu não consigo vencer as minhas metas. É um coração endurecido, né? Quantas mulheres foram traídas, foram abandonadas, foram maltratadas, tiveram uma figura paterna tão deturpada, vieram de uma família tão desestruturada, e essas mulheres, sabe o que elas fizeram? Elas criaram como que um escudo, um coração duro. Elas têm dificuldade de abraçar, elas têm dificuldade de chorar, elas têm dificuldade de ter empatia pelo outro. Sabe por quê? Porque a autossabotagem, ela é também uma arma de defesa. É a forma como que ela encontrou de se defender das pessoas malignas, maldosas, né? Ela não quer mais ser enganada de novo, então ela arma aquela estrutura de dureza. E querendo ou não, ela vai repetindo a dor. Ela vai manifestando nas suas atitudes, nas suas decisões, a dor que ela carrega. Mas hoje, em nome de Jesus, nós nos levantamos e nos posicionamos nesse lugar de transformação. Nós não aceitamos as mentiras, nós não aceitamos esse passado de dor. A dor contou uma história sobre nós, mas Deus tem uma palavra final sobre nós. Você não é a sua dor. Você é filha de Deus. E eu quero que você tome posse dessa verdade na tua vida. Ei, preste atenção. O inimigo não consegue mudar o seu passado. Você não consegue mudar o seu passado. Você não consegue esquecer o que te aconteceu. E é por isso que o inimigo tenta usar o teu passado para controlar o seu futuro. Por isso Deus não deseja apenas curar as nossas feridas, Ele deseja restaurar a nossa identidade. Preste atenção, José foi traído pelos seus próprios irmãos, foi vendido, foi humilhado, foi esquecido, mas ele se recusou a transformar a sua dor em identidade. Ele não ficou conhecido como um homem que foi vendido, mas ele foi conhecido como um homem que Deus levantou. Todas as vezes que você apega ao seu passado, apega à sua dor, você interfere no teu destino profético. Talvez hoje Deus esteja te convidando a sair da prisão, daquilo que aconteceu com você e entrar na liberdade daquilo que Deus diz sobre você. A sua história não terminou na dor. A tua dor, ela se transforma no teu maior testemunho. Não rejeite aquilo que aconteceu com você,
mas transforme isso em um bálsamo para curar outras pessoas. Eu tô aqui hoje para dizer para você que eu venci a dor da rejeição, a dor do abandono, a falta de validação. Quantas vezes eu ouvia, quantas vezes eu fui agredida pelo meu próprio pai, mas eu estou aqui para dizer para você que essa dor não faz parte mais da minha vida, que hoje eu posso escrever uma nova história, que ainda que meu pai me rejeitou, ainda que meu pai me abandonou, ainda que meu pai me esqueceu, ainda que meu pai não deu o que ele tinha, ele só deu o que ele tinha dor, nós somos vítimas de outras vítimas. Infelizmente, meu pai, ele só deu o que ele tinha, e o que ele tinha era nada. Mas eu conheci um pai maravilhoso, um pai bondoso, que me recebeu, que me acolheu, que me aceitou e que nunca desistiu de mim. Eu venci a dor da rejeição e eu estou aqui para dizer para você que a tua dor é o teu maior propósito, que a tua dor ela te empurra para o teu destino, que a tua dor ela não te prende, a sua história continua nas mãos de Deus. Sabe? Durante muito tempo eu fui escrava dos meus próprios pensamentos, mas quando a verdade de Deus entrou no meu coração, eu me vi livre, liberta, e hoje eu tô aqui para dizer para você que ainda há esperança. Há esperança, como está escrito na palavra, ainda que uma árvore ela seja cortada ali no seu tronco, ainda que ela seja arrancada e que nas suas folhas e que não haja mais frutos e que aparentemente alguém possa olhar e dizer: acabou, não vai mais florescer, não vai mais frutificar. Ei, eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Há um rio, há um rio, há um rio de vida, há uma esperança. As águas do trono de Deus tocam a tua alma, lava o teu coração e te habilita a viver uma nova vida de intimidade, de comunhão, de propósito na presença de Deus. Hoje à noite, nessa madrugada, nós estaremos orando e eu vou levantar um clamor pela sua vida, declarando e profetizando que esse trauma não te define. O Senhor está transformando cicatrizes em testemunho. E a sua história de dor, ela não terminará em dor, mas ela terminará em glória, em honra, em louvor ao nome do Senhor. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Eu profetizo cura sobre você. Eu profetizo vida sobre você. E hoje, no nosso grupo, eu estarei levantando um clamor em prol da sua vida. E se você conhece alguém que está vivendo um processo de dor, de trauma, de perda, de luto, de decepção, envie esse áudio para ela, para que ela também seja edificada por meio dessa palavra. Ei, o que Deus está dizendo para você é que esse passado não te define. O Espírito Santo de Deus revela a tua verdadeira identidade e toda prisão emocional é destruída pelo poder da palavra e toda raiz de amargura, de rejeição está sendo arrancada. Que toda lembrança dolorosa de medo, de culpa, de sentimento que causa dor em você será substituída pelo governo, pelo reino de Deus na tua vida. E assim como Deus restaurou José, Ele vai restaurar também a tua história. Ei, mulher, você está vivendo o teu processo, a tua jornada de transformação e o nome do Senhor está sendo glorificado. Não desista. Declare aqui nos comentários: Deus está escrevendo a minha história e ela não acabou. Deus abençoe sua vida e sua casa em nome de Jesus.